vai respondendo. E ele recebeu uma simples pergunta e ele fez uma avaliação interessante a respeito disso e eu gostaria de ouvir o seu depoimento sobre isso também, porque a gente percebe que muita gente tenta estimular a prática da atividade física com pequenos gestos que podem ser incorporados no nosso dia a dia. Por exemplo, quem toma ônibus, eles falam assim, não, desça um ponto antes para você ir a pé na sua casa, ajuda. Quem trabalha em escritório, em prédios, não, desça a escada de vez em quando. Tal. Mas, no quesito descer escadas, eu fiquei um pouco assustado, porque existe, sim, risco de comprometimento das articulações. Sim, com certeza. Está com sobrepeso, Roberto, você vai fazer ele descer a escada? Então imagina o quanto essa articulação, os meniscos vão ser recrutados naquele momento e como está a integridade dessa cápsula articular, desses tendões, ligamento, essa musculatura adjacente está provavelmente fraca. Eu preciso treinar esses músculos para proteger a minha articulação. Então, quando você pega um indivíduo e fala para ele, você precisa emagrecer, começa a descer a escada do teu apartamento, ou começa a caminhar mais, mas eu tenho que avaliar esse indivíduo como um todo, porque imagina se ele está com sobrepeso, 30 quilos acima do ideal. Ele caminhando, será que isso é favorável? Primeiro eu preciso minimizar esse impacto sobre os tornozelos. Imagina essa estrutura do tornozelo. Eu sei que ele é forte, mas quando você está com sobrepeso, você não consegue se equilibrar andando em calçadas e ruas irregulares. Então você o tempo todo vai estar exigindo demais de uma estrutura que não está preparada para suportar 30 quilos a mais. Você pouco se locomove, às vezes você fica a maior parte do tempo sentado ou deitado, trabalhando muito sentado, ou levando uma vida muito sedentária por estar o tempo todo ofegante, por estar com alguma comorbidade. Então, é importante avaliar esse indivíduo como um todo e não simplesmente falar para ele, vai andar para emagrecer, porque muitas vezes esse indivíduo ele precisa, primeiro, um ambiente para treinar que seja favorável. Qual é o melhor ambiente favorável quem está com sobrepeso? Não é descer a escada, seria o meio líquido, a piscina, com a flutuabilidade, para que eu consiga trabalhar esse corpo de uma maneira mais prazerosa e que eu evite as lesões. Então, com a flutuabilidade, eu consigo movimentar esse corpo e começar, iniciar realmente os primeiros passos. Então, o primeiro passo seria dentro da água e não descendo uma escada, exigindo dessa estrutura articular o que ela não está preparada para me dar. O joelho, eu ouvi esses dias um depoimento acerca da articulação do joelho. É muito complexo mesmo, não é? Porque ele depende de fortalecimento dos músculos, mas também existe, né, minha cara Leilani, o fator idade também, né? Desgaste em função da própria idade da pessoa, né? Sim, é inevitável o desgaste. Você pode ver qualquer atleta, tem um desgaste da idade, efeitos deletérios da velhice. Não tem como a gente estar 100% preservado nessas articulações, principalmente um corredor, principalmente uma pessoa que a vida inteira fez atividade física. Tem algumas estruturas ali com um pouco mais de dor, mas hoje a medicina tem várias respostas positivas para ajudar nesse tratamento. Nós temos vamos chamar de infiltração, que chama Sinvisc, que é um líquido próximo do que nós produzimos dentro da articulação, que é o líquido sinovial, e os ortopedistas fazem essa aplicação fazendo com que o seu joelho fique novamente lubrificado, diminuindo as dores, artrite, artrose, principalmente a artrose, que você tem o desgaste dos ossos. Então, esse líquido vai favorecer o atleta. Muitos jogadores de futebol utilizam. Eu indico muito para os meus alunos, quando eles já sentem essa dificuldade, já existe um grau de artrose articular nos seus joelhos, quando existe essa dor. Então, quem vai fazer o diagnóstico correto é o ortopedista, se realmente há indicação para usar essa infiltração desse produto similar ao líquido sinovial.
Mas tudo isso tem que ser avaliado, tá? Mas eu sei que isso tem uma resposta muito positiva para que você possa continuar se exercitando, porque você não tem que parar por causa de uma dorzinha no joelho. Não, vamos fortalecer, porque hoje o que mais temos na academia é condromalácia patelar. É muito comum a gente lidar com essa lesão dentro da academia, mas isso não vai incapacitar a pessoa e simplesmente já dizer a ela: fique em casa, não faça mais nada, não movimente esse joelho. Muito pelo contrário, eu preciso dar mobilidade, fortalecimento, porque eu não posso simplesmente anular aquele joelho e falar para a pessoa: não flexione mais, tá? Mais nada. Eu anulo o movimento natural da vida dela. Que ela precisa sentar, levantar, agachar, cuidar da casa, cuidar de filho, dirigir, trabalhar. Então, não é dessa forma restritiva que eu vou melhorar o quadro do meu aluno. Entendi, entendi. Ou existem mitos e verdades. No meu tempo, lá atrás, quando era muito comum essa questão da infiltração, para jogador de futebol, por exemplo, dizia-se que infiltração vicia. Você já chegou a ouvir isso? Sim, sim, porque é um remédio muito agressivo mesmo. Ele tira a dor, ele não trata. A infiltração é um remédio. É um remédio para tirar aquela dor, mas ela não está resolvendo o seu problema. Ela está ali só mascarando o teu problema. Tem alguns casos, Roberto, que eu acredito que funciona. Nós temos algumas lesões que realmente são bem doloridas no cotovelo, epicondilite lateral. Então, essas dores na articulação do cotovelo, uma infiltração por ano, máximo, ok, porque realmente às vezes atrapalha pessoas que viajam muito, carregam a mala e precisam da força do braço, ok. Mas se você ficar usando desses medicamentos de uma forma recorrente, realmente, qualquer dorzinha, o teu cérebro já vai lá: eu quero uma infiltração porque eu quero me livrar dessa dor. E ninguém quer pagar o preço do treinamento físico, porque nós estamos com o cérebro muito viciado, Roberto, a procurar um meio mais fácil de resolver os nossos problemas. O imediatismo, que eu falo que isso é doença do século, tá? O imediatismo. Ninguém quer pagar o preço de um treinamento, de um personal trainer, de uma fisioterapia, porque leva tempo para que você resolva e sane o problema. Agora, uma infiltração, eu fecho o olho lá, taco uma injeção ali, saio pronta, já saio jogando futebol. Só que isso vai degenerando células dos nossos ossos, osteoblastos, que constroem essas células dentro do nosso osso. Você vai perdendo essa capacidade de regeneração óssea que nós temos. Então, não indico, mas em casos extremos de uma lesão, com um bom ortopedista que vai fazer uso dessa medicação com cautela, ok. Mas de uma maneira, simplesmente para agradar o paciente, só para dizer: resolvi a dor dele. Mas isso não é um bom médico. Eu digo sempre aos meus alunos: bom médico é quem não faz uso de infiltração à torto direito. Não tem dúvida nenhuma, tem lógica, tem toda a lógica. Elani, antes de eu me despedir, eu me tratei uma vez, depois de quase ir para a cirurgia, de hérnia de disco. Faz muitos anos isso também. E foi muito interessante porque eu me curei da hérnia de disco fazendo simplesmente alguns exercícios recomendados por um médico. E depois de 2, 3 meses eu não tinha mais dor nenhuma, como até hoje eu não sinto qualquer dor. Isso tem a ver com postura, e você fala muito de postura nas suas colocações. Então, agora, para a gente fechar, para a gente amarrar tudo isso, a dor é um dos sinais que o nosso organismo não está funcionando bem, né? Qualquer tipo de dor de cabeça, dor aqui, dor ali e tal. Que tipo de dor essas pessoas que voltam ou têm intenção de voltar a praticar atividade física, ao subir escadas, por exemplo, nesse sentido, qual é o tipo de dor mais comum que pode acontecer, se é que acontece? As fraquezas musculares dão dor, porque você concorda que eu tenho os músculos, eles vão proteger, né, essa estrutura óssea. Então, quando a pessoa está muito idosa, ela tem um nível de sarcopenia, falta de músculo mesmo, dessa massa muscular, onde ela vai andando nos próprios ossos. A gente fala que virou um esqueleto ali.
Por quê? Porque não tem essa estrutura. O músculo serve para nos dar esse apoio, essa força, para que a gente possa se locomover com segurança. Então, perdendo essa força, essa musculatura mais profunda, principalmente que está próximas de articulações e coluna vertebral, nós vamos sentir dores, aquelas pontadas, aquela dor articular, na coluna lombar principalmente. Então, nós temos pontos de descarga no nosso corpo. Então, a região lombar é a mais afetada, por isso que nós temos, é uma parte da coluna hipermóvel. Então, nós temos a maior parte aí das dores relacionadas à ciatalgia, nós temos a lombalgia, muitas hérnias de disco, por um movimento muito de hiperextensão ali, de hiperlordose. Então, nós não temos muito controle muscular dessa região e muito solicitada, e acabo aumentando esse desequilíbrio muscular e afetando as articulações. Então, dores vai existir. Mas tem aquela pessoa que gosta de dizer que está com dor, porque ela também tem um ganho secundário com isso. Ela também é mais cuidada dentro de casa. Eu conheço pessoas que não querem se tratar da dor. Ela adora falar que ela está com dor porque ela tem alguém para ir lá remediar. Entende? Então tem que perguntar para essa pessoa: você está realmente querendo curar a tua lesão? Você quer parar de sentir dor? Porque você tem que entender que muitas vezes até os idosos usam da dor para chamar atenção, Roberto. Muitas pessoas adoram ligar, falar, eu tô com dor aqui, porque tá doendo ali, mas ela não quer uma solução para a dor dela, porque a dor dela é um momento também que ela tem a atenção da família. Então nós precisamos olhar para a dor e falar, ok, vamos resolver essa situação? Então eu tenho um exercício para te ajudar nessa questão e nós vamos fazer um tratamento. Mas eu tô muito cansada. Já tive várias pessoas desistindo de cuidar dessa dor. Por quê? Porque ela tem esse ganho secundário, então ela prefere ficar se lamentando e com dor. Mas a dor de uma pessoa que tem realmente uma hérnia de disco, eu já tive casos de aluno de não conseguir levantar da cama. E ele não quer ficar dessa situação, ele quer viver, ele quer estar disposto, ele é empresário, ele tem uma empresa para administrar, ele tem uma vida, ele gosta de treinar, ele quer ter lazer. Então, ele não se conforma com essa situação. Então, esse tipo de indivíduo, a gente consegue ter uma resposta muito positiva, porque ele está disposto ao tratamento. E mexer nesse local que está com uma lesão, com dor, dói, Roberto, no primeiro momento. Vai doer. Eu tenho ali uma inflamação, eu tenho uma resposta de dor fisiológica, neurológica, eu tenho. Mas ao passo que você coloca um movimento adequado naquela região, o corpo vai se regenerando, vai diminuindo essa inflamação, eu levo ali a circulação para aquele local, eu consigo fazer com que aquele corpo ganhe nutrientes para aquela vértebra, oxigênio, então aquilo ali o corpo já vai se autorregulando para que eu possa devolver movimento àquele corpo. Porque, contrário do que muitos dizem, tá doendo, engessa, tá doendo, fique quietinho na cama. Não, muito pelo contrário. Faça movimento com limitações, mas dê movimento ao corpo, porque movimento é vida. É oxigênio naquele lugar, é nutriente naquela vértebra, eu preciso movimentar. Tudo que está parado não tem vida. E eu preciso estar o tempo todo estimulando com cuidado, mesmo com um pouco de dor, mas com certeza, movimentei aquela região, no dia seguinte você vai acordar melhor. E o limiar de dor já diminuiu. Então é importante você entender isso. Dor é um indicativo de que há algum problema? Sim. Mas eu tenho que ficar inativo? Não. Eu preciso me movimentar. Você é muito cruel com os idosos aí, tá louco. Não gostei, não. Sejam vivos, não sobreviventes, entendeu? O idoso ele tem que estar vivendo muito bem nessa fase da vida. Então não tem preocupação com os filhos, não tem essa coisa da correria do dia a dia. Eles têm que viver a aposentadoria deles, esse ciclo da vida deles da melhor forma possível. E não sobrevivendo, esperando o quê? A morte que é iminente? Não, você pode estar vivendo esse período da sua vida sem as preocupações que nós temos hoje com os filhos, criação, escola, profissão. Então, eu falo que é uma fase da vida que você tem que olhar para ela e recebê-la de uma forma mais natural e saudável possível.
Valeu, amiga. Muitíssimo obrigado. Ótimo final de semana, Leilani. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Fiquem com Valeu. Deus.